Já estamos de volta com o nosso ACAPS Podcast. Para você que está chegando agora, muito boa tarde. Boa quarta-feira para você que nos acompanha em cada canto desse Brasil através das nossas plataformas digitais, através do nosso Instagram, através do YouTube oficial da ACAPS. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, pela sua presença aqui com a gente. A gente segue com muito conteúdo, com muito bate-papo e vamos conversar agora. Eu estava brincando com os meninos aqui que a gente sai de panificação, de padaria para gestão tributária. É uma miscelânea de assunto nesse podcast, é por isso que a gente adora. Vamos conversar então sobre novas soluções em gestão tributária, dentro desse universo também, né, que a gente tanto fala aqui do meio varejista, supermercadista. Para isso a gente trouxe Rafael Matos, que é presidente do grupo... Como é que você pronuncia isso, para não falar errado? Voo, para não falar errado, né? Grupo Voo, e doutor Alexandre Fiorotto, que é advogado e assessor jurídico da nossa ACAPS. Sejam bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Já começo perguntando o seguinte, e aí a gente pode dividir as respostas, perdão. Quais são os principais desafios e os principais gargalos envolvendo a gestão tributária no Brasil? Já começa com a bomba, Pedrada. Carol, eu vou te falar que dos principais desafios que a gente encontra, primeiro, a complexidade dessa legislação tributária, a subjetividade na interpretação da legislação tributária e essa insegurança jurídica que acontece no Brasil, de hora o tribunal dizer uma coisa, hora dizer outra coisa, a respeito de um mesmo assunto. Então, esse vai e vem, isso gera um desconforto enorme, são desafios enormes. E ainda assim, mesmo para quem busca se atualizar e ficar antenado com as notícias, com legislação, com o entendimento das jurisprudências dos tribunais, tem um outro grande desafio, que é implementar isso tudo na prática, pegar toda essa legislação e implementar no seu sistema. Supermercadista, nós estamos falando de supermercadista aqui, é normal ter 15 mil itens sendo vendidos nas suas lojas com diferentes tipos de tributação, PIS, COFINS, regime de débito e crédito, monofásico, alíquota zero, isento, PIS, ICMS, a mesma coisa, substituição tributária, débito e crédito, né, com benefício fiscal, sem benefício fiscal. Como fazer a gestão disso tudo? Tem que ter cadastro muito bom, muito bem feito desses produtos e manter esse cadastro muito atualizado, né? Porque as normas vão mudando, o contribuinte tem que atualizar para poder apurar corretamente. Não faz o cadastro de qualquer jeito, quando vem fiscalização é uma pancada e normalmente a pancada é muito forte. Então, assim, nós precisamos ter muito conhecimento de legislação tributária, acompanhar as notícias tributárias de tribunais, soluções de consulta da Receita Federal, Receita Estadual, pareceres, e ainda assim ter mecanismo, sistema para poder manter cadastro correto de produto e não deixar a coisa se perder e a empresa se perder no meio de apuração errada, porque pagou a mais, está levando para o preço da mercadoria tributo que não deveria ter recolhido, está onerando, está vendendo mais caro concorrente. Pagou a menos, está deixando um buraco que a Receita Federal e a Receita Estadual virá cobrar em algum momento. Não tem jeito. Rafael. Os desafios do tributarista, principalmente no setor varejista, como o doutor bem falou, o supermercado ele tem uma gama de itens muito grande. Você tem aí 15, 30 mil itens dentro de um supermercado e além da complexidade tributária, ou seja, um volume de legislações muito grande que você tem que acompanhar, não em aspectos apenas federais, estaduais, que variam de estado para estado, em aspectos municipais, mas você tem uma troca de legislação muito comum, que acontece com muita frequência. Isso desafia quem gere o supermercado, por quê? Porque ele está sempre tendo que se atualizar. Eu costumo falar para os nossos clientes e parceiros que não basta para um supermercado, para uma indústria de alimentos, ter uma boa contabilidade. Para você ter hoje no Brasil uma tributação que passe uma segurança para o supermercadista, para que você sinta que você esteja bem regulamentado, você tem que ter uma boa contabilidade, um bom escritório de advocacia tributário e ainda uma boa consultoria tributária. Eu acredito que com esse tripé
a empresa passa a ter um pouquinho mais de percepção de segurança. Muito embora, como o doutor falou, me parece que essa segurança nunca vem. Porque ao mesmo tempo que o supermercado precisa ficar controlando todas essas legislações, o fisco tem aquele apetite recadatório que quando você acha que está atingindo uma segurança, vem lá alguma decisão judicial que às vezes não é muito fundamentada pelo Código Tributário, não é fundamentada pelo Poder Judiciário. E aí, o que acontece é que você tem trocas de julgamentos, você tem, às vezes, autuações, como ocorreu agora, inclusive. Nós acabamos de vivenciar, nesse momento, agora, saiu uma matéria de uma autuação de R$1 bilhão do Grupo Mateus, uma das maiores redes de supermercados do país. Sim. Uma autuação de R$1 bilhão. E quando eu fui ler aquela autuação, a gente viu que aquela matéria que foi feita pela própria empresa é uma matéria absolutamente cristalina, legal, possível. Só que daí você vê um fisco gerando uma autuação que a impressão que se tem é para gerar uma insegurança mesmo. Sim. É para que o contribuinte tenha medo de buscar soluções... Se sinta intimidado, né? Se sinta intimidado e com isso até se sinta... Com essa intimidação, opte sempre por pagar a mais. Certo. E isso é muito ruim, tanto para os tributaristas quanto para o empreendedor, que às vezes tem medo de buscar uma solução que é legal, que é possível, porque o fisco faz autuações, por vezes, até injustas. Como esse caso aqui, que é um trabalho absolutamente consagrado, que foi discutido agora, e todos os nossos clientes nos procuram perguntando, mas o que é isso? O que está acontecendo? Então, hoje, os dois principais desafios são esses. A alta complexidade tributária e a sensação de temor que o fisco vem gerando para os empreendedores que travam eles para tomar medidas legais, muitas vezes. Quais situações mais críticas envolvendo a tributação podem comprometer ali a continuidade de uma empresa no mercado? Olha, vou te falar. Situação crítica é o contribuinte que ele não se preocupa com essa parte tributária na sua empresa. Ele acaba, muitas vezes, se preocupando muito com o negócio. E é aquilo que a gente estava falando aqui, Carol, está falando de padaria, agora tem que falar de tributação. O supermercadista, o empreendedor supermercadista, ele tem que falar de padaria, de LFV, ele tem que falar de açougue, ele tem que falar de recursos humanos, RH, ele tem que falar de tributação, de contabilidade, ele tem que falar de tudo, né? Normas ambientais, é um negócio assim, fora do normal. E aí, quando ele não consegue dar atenção a essa parte tributária dele, ele gera um risco de autuações fiscais pesadas. E isso pode inviabilizar, comprometer mesmo a continuidade da empresa, porque hoje em dia está difícil não pagar ao fisco. O fisco está muito bem aparelhado para cobrar os tributos e executar isso daí. Então, assim, não existe mais aquilo que existia lá atrás, na década de 80, década de 90, do contribuinte achar, vou passar despercebido, ou na hora que chegar a fiscalização resolvo essa situação, entende? Vou empurrando com a barriga. Não existe mais isso. Consegue se empurrar alguma coisa, mas em algum momento vai ser pago, vai ter que cair isso daí, vai ter que pagar isso daí, vai vir um Bacenjude, um Renajude, um Cisbajude, vai vir um bloqueio de conta e a empresa fica inviabilizada, né? E a gente sabe que o supermercadista trabalha com margens muito, mas muito estreitas. Apertadas, então, assim, né? Um erro de cálculo, um erro desse, ele já passou, ele não ficou com o dinheiro do tributo, que ele recolheu a menos. Ele passou no preço do produto, ele repassou no preço do produto. E aí, quando vem a pancada, ele não tem reserva para poder fazer frente a isso. Sim. Então, assim, se é devido, dá problema mesmo, entende? Então, é o risco maior, desafio, né? É o desafio maior, é o risco maior. Rafael, é possível reduzir a carga tributária de uma empresa? Sim, é possível. A legislação autoriza que, da mesma forma que você consiga, que você tem o dever de pagar o imposto da maneira correta, se você pagou de maneira incorreta, a legislação lhe permite recuperar esses impostos pagos a mais. Você não fica no prejuízo, né? Não, e aí tem dois principais caminhos que você pode ter hoje para buscar os seus impostos que você pagou a mais. Um é o caminho do judiciário, que é aquele caminho onde você leva aquela dúvida que você tem para que o judiciário diga se você tem direito ou não a recuperar aqueles impostos. E um outro caminho que você tem para recuperar os seus impostos pagos a mais é o caminho administrativo, é o caminho que você consegue por meio de auditorias. E é aí que entra os trabalhos das nossas consultorias, que hoje eu digo que a cada 10 empresas do setor varejista de supermercados que eu passo,
10 empresas pagam impostos a mais. Ou seja, 100% das empresas por onde nós passamos, nós encontramos pagamentos a mais. O grande dilema é esse. Ao mesmo tempo que a empresa tem o dever de fazer os pagamentos de maneira correta, ele tem a insegurança de recuperar aquilo que ele pagou a mais. Porque é sempre esse cabo de guerra, né? E é aí que entra o nosso trabalho para tentar... E aí que eu trago a necessidade do tripé e aí uma conscientização do empreendedor. Cada vez mais a gente tenta levar para o empresário supermercadista a importância de se preocupar com os tributos. Porque nós vemos muito supermercadista muito preocupado com o custo. E como o doutor bem falou, hoje a margem de lucro do supermercado gira na faixa de 2%, 3%, é muito curta. Então, se você não tiver uma eficiência fiscal, você corre o risco de sucumbir na operação. Então, aí que entra o momento de você ter uma boa contabilidade, um bom escritório de advocacia tributária e uma boa consultoria tributária. Eu acho que só assim o supermercado pode ter uma eficiência fiscal boa e competitiva até para a sua concorrência. Qual a importância, na verdade, e os benefícios de uma gestão tributária eficiente para a segurança e sustentabilidade das empresas? Carol, respondendo isso daí, em continuidade que o doutor Rafael colocou, veja, quando a gente está numa empresa e a gente junta esse time contábil, fiscal, né, advogado, consultor tributário, isso é muito importante para debater e fazer a apuração correta daqui para frente e recuperar o passado, quando puder recuperar, e também acertar o passado, né, quando tiver que acertar, porque tem erro para mais, tem erro para menos. Não, é normal chegar numa empresa e verificar o seguinte, tem erro? Tem. Para mais e para menos. E não dá para pensar em falar assim, de repente vou só buscar o que eu recolhi a mais, porque você pode ter que despertar interesse do fisco em vir olhar o que você recolheu a menos também. Então, tem que estar preparado para as duas coisas. Então, quando a gente olha para essa situação, o empresário ele precisa estar ali ancorado nesse tripé, como o doutor Rafael colocou, e esse tripé vai junto deliberar, vai orientar com o empresário no sentido de que, olha, o que é líquido e certo segundo a própria Receita Federal, suas soluções de consulta, seus pareceres, que você já pode fazer administrativamente e não depende de ação judicial. E o que já tem jurisprudência dos tribunais, mas a Receita Federal ainda não aceita, então faz o quê? Vão para a ação judicial para poder trazer mais segurança, aguardam um trânsito julgado, uma sentença judicial favorável para poder fazer uma recuperação, esse tipo de coisa. Então, a decisão tem que ser fundamentada. Tem empresário que é mais afoito porque está precisando de caixa e aí ele quer fazer tudo administrativamente. E tem empresário que é muito seguro que fala, não, eu vou fazer tudo judicialmente porque aí com a autorização judicial eu recupero. Vai de cada um. Perfeito. As principais vantagens, Carol, é você ter maior resultado no final do mês, maior lucro e maior competitividade com a concorrência. Porque uma empresa que tem uma gestão tributária eficiente, ela vai estar gerando mais resultado, ela vai poder estar entregando um preço mais baixo para o consumidor e, com isso, expandir os seus negócios. Acho que essas são as principais vantagens. O planejamento tributário é uma das ferramentas que somam para garantir que o negócio pague os seus impostos de forma mais eficiente e econômica possível, é o que a gente está falando aqui, né? Quais as dicas para a implantação de um planejamento assertivo que gere economia? Olha, se eu pudesse dar... Essa é a pergunta de R$1 milhão, né? As variáveis são muitas, depende de cada segmento, mas a gente começa do básico para o mais complexo. Do básico desde a escolha do melhor regime de tributação para a empresa, que aí eu tenho simples, eu tenho lucro presumido, lucro arbitrado e lucro real, e o lucro arbitrado é uma opção que o contribuinte pode exercer também, até questões mais complexas que precisam ser vistas como mecanismo de operação que é feita hoje, que de repente eu poderia fazer uma forma diferente dentro da legalidade, então eu vou reduzir uma carga tributária ali. Então, são várias as dicas que a gente tem que sempre olhar a empresa, o contribuinte e perfilizar as suas ações, seu negócio, porque é muito difícil você falar assim, tem um modelo de planejamento tributário que se aplica a todos. Não existe isso. Você pode ter alguma coisa que você fez numa empresa que vai se replicar em outra, mas não exatamente tudo, só parte. Então, tem que ter esse cuidado. Mas começa pelo regime de tributação, pelo
correto cálculo dos tributos, cadastro correto de produtos e serviços. Então, tudo isso faz parte de um planejamento que precisa ser feito para poder se chegar no melhor resultado. Olha, o que a gente percebe ao longo dessa trajetória, com os clientes que nós atendemos, supermercadistas principalmente, é que muitas vezes o supermercadista ele não tem a consciência da importância de ter um time técnico dentro da empresa preparado. Certo. Porque a tributação começa com o cadastro do produto. Se você chega com um novo produto para vender para o meu supermercado, eu vou ter que lançar ele no meu cadastro. Se eu lançar ele de maneira incorreta, eu já começo a ter um pagamento a maior ou a menor. E aí começam os riscos. E nós alertamos sempre para os nossos clientes que dê importância para colocarem profissionais mais preparados nessa área do cadastro. Porque muitas vezes nós vemos estagiários trabalhando ali e aí o supermercadista ele acha que o contador vai resolver a vida dele. Mas muitas vezes o contador ele só replica o cadastro que vem da empresa. E aí tem a continuidade do erro na contabilidade. E aí vem a necessidade de uma consultoria, fazer a revisão daquilo tudo para identificar as falhas. Então, a principal dica é consciência da importância da tributação no seu negócio. Porque muitos empresários estão focados em comprar e vender, que é o que eles devem estar focados, mas eles precisam estar bem assessorados. Tanto do time interno, do contábil interno, e volto a falar, quanto da sua contabilidade, que seja especializada. Se for um supermercado, que seja uma contabilidade especializada em supermercados. Perfeito. Se for uma indústria de alimentos, que tenha uma contabilidade especializada em indústria de alimentos. Isso aí. E o mesmo em escritório de advocacia e consultoria. Se ele contratar profissionais especializados no seu setor, ele está mais apto e mais preparado e vai ter menos erros do que a sua concorrência. Minimizar os erros, né? Com certeza. Doutor, como que a reforma tributária que está para ser efetivada no Brasil pode impactar a gestão tributária dessas empresas e de que forma as empresas, digamos assim, já podem se preparar para essa nova reforma? A reforma tributária ela traz uma promessa de simplificação desse sistema tributário complexo que nós temos, mediante substituição de alguns tributos por outros novos. Haverá desafios? Com certeza, porque já pelo prazo de implementação, essa reforma tributária já está prevista para começar a produzir efeitos já a partir de 2027, 1º de janeiro de 2027. Nós estamos falando de 2 anos e pouco mais de 2 anos para frente. Então, assim, e eu já terei um tributo novo em substituição a 2, que é a CBS, em substituição ao PIS/COFINS, que é onde eu vou ter que ter, enquanto empresário, eu vou ter que precisar me adequar em termos de sistema, de apuração, treinamento da equipe fiscal, porque mudam os parâmetros de cálculo, muda a metodologia de cálculo, eu vou ter que melhorar o meu sistema para poder apurar esse tributo novo corretamente, e o prazo está muito curto. E qual é o grande desafio disso hoje? É que a reforma tributária ela já foi votada em dezembro do ano passado, foi aprovada pelo Congresso, agora precisa de regulamentação, e a regulamentação está sendo votada ao longo desse ano. Se ela for votada até o final do ano, a regulamentação por lei, nós vamos ter o ano que vem e o ano seguinte, 2025 e 2026, para poder destrinchar tudo isso, traduzir isso em informação precisa e clara para o contribuinte, e as empresas vão ter que, nesse tempo, também desenvolver sistemas e soluções informatizados para poder buscar fazer a apuração correta. Então, a reforma tributária tende a simplificar, é uma promessa, mas a gente está com um prazo muito curto. Esse é o desafio. E a gente não sabe o que vai acontecer. Como que as empresas, doutor, podem se preparar para isso? Sempre por meio de consultorias especializadas da sua contabilidade, mas, como o doutor Alexandre falou, o grande propósito da reforma é simplificar. Mas o que nós estamos observando na prática é que vai ter uma enxurrada de processos judiciais, muitas discussões. Acho que vem um período aí temerário pela frente. Nós temos uma transição de 10 anos para que ela ocorra. No entanto, o que a gente percebe é que... não sei qual é a opinião do doutor Alexandre, mas essa promessa não sei quanto tempo ela vai levar para ser efetivada. São mais mudanças que vão acontecer, vai ser uma transição que vai ser muito penosa, porque as empresas vão ter que investir em consultorias, vão ter que investir de verdade em treinamentos para se adaptar a essa nova regra que, ao meu ver, não sei se ela vai simplificar o sistema. Pelo contrário, eu acho que vai gerar uma série de litígios. Aí nós vamos viver tempos difíceis pela frente, do ponto de vista do empresário, porque tem... Na verdade, o que foi a reforma tributária, ao meu ver, doutor Alexandre, não sei qual é que é a sua opinião, mas
nós aprovamos a possibilidade de fazer a reforma, mas a reforma não veio pronta, como, por exemplo, veio a reforma trabalhista, que aconteceu há poucos anos atrás. Nós tivemos uma reforma aprovada já e as mudanças aprovadas. Aqui, nós aprovamos uma reforma que ainda tem muitas regulamentações a acontecer e a gente não sabe o que vai acontecer no meio do caminho. Então, qualquer tributarista que diga o que vai acontecer pela frente agora, que crave uma opinião, é muito complicado falar sobre. Muita ousadia, é mera né? opinião. É mera opinião. É mera opinião, é mero palpite, na verdade. É mero palpite. Mas virão tempos difíceis em que as empresas vão precisar cada vez mais de um advogado tributarista, de um bom contador e de um bom consultor. Com certeza. E aí faz parte do planejamento, Carol, estar preparado para isso. O que eu digo é, o contribuinte tem que estar ciente das novas regras, tão logo elas sejam divulgadas, aprovadas no Congresso, divulgadas, porque... Já estarem preparados previamente, né? Exato, faz parte do planejamento. Eles vão ter que, o contribuinte vai ter que se adaptar a essa nova realidade e alguns vão chorar e outros vão vender lenço. Então, Exato. Quem vender lenço vai sair na frente. Exato. Para a gente encerrar, na opinião de vocês, hoje, qual é o maior desafio dos supermercadistas em meio à gestão, em meio à nova, né, gestão tributária? O maior desafio, vou te falar, é ter a segurança da informação que ele precisa ter para poder tomar suas decisões. Tá? Na apuração de tributos, na recuperação de tributos. É muito difícil falar em segurança num país onde até o passado é imprevisível. A gente ouve muito essa expressão, que parece que é contraditória, real, né? mas é muito real no Brasil. O que o STF disse lá atrás, hoje ele desdiz numa facilidade muito grande. Então, a gente costuma dizer que, de fato, no Brasil, até o passado é imprevisível. Tá? Então, ter segurança da informação é muito difícil. É desafiador, né? É desafiador para o empresário. E é normal a gente ter que responder para o empresário, qualquer pergunta que ele fala, depende. Depende. Se acontecer isso, é essa a resposta. Se acontecer aquilo, é aquela resposta. Se o STF entender isso, se o STF julgar aquele caso assim, assado, se der ganho de causa. Então, assim, tem muitos Cs. Isso é muito perigoso. Até o 2 mais 2 pode não ser 4, né? Exatamente. Pode concluir também, doutor. Carol, acho que o maior desafio é você ter segurança da informação, a correção das informações fiscais, mas, ao mesmo tempo, sem perder a ousadia. Porque se você pensa sempre que, na dúvida, eu pago a mais, também pode ser um caminho perigoso, porque é necessário ter ousadia e, ao mesmo tempo, ter um compliance, uma conformidade que mantém a empresa segura. Acho que esse é o grande desafio. Perfeito. Doutor Rafael, doutor Alexandre, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, pela contribuição. A gente fala de muito assunto aqui, mas é sempre bom e sempre importante a gente tocar nessa questão tributária, até porque quem está acompanhando a gente de casa certamente pode ser uma pessoa que também precisa dessas informações, que também esteja colhendo essas informações. Então a gente precisa falar de tudo aqui e é sempre bom ouvi-los, né? Ouvir especialistas, ouvir quem tem para contribuir para a gente. Muito obrigada mais uma vez. Eu te agradeço. Obrigado. Obrigado, Carol. E a gente não para por aqui, viu? Daqui a pouquinho tem mais podcast, daqui a pouquinho a gente fala sobre felicidade e bem-estar no trabalho. Então não sai daqui que já o ACAPS Podcast está de volta. É um instante só. Uau.